tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 18 de junho de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2330. Tem 4 páginas, 46 logias e 17 máximas. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 12 máximas. O tema é autodispersão invexológica. A especialidade é invexologia. Quem estudou o verbete com muita classe e dedicação foi a professora Juliana, que está aí muito bem assessorada. Cuidado com eles, né? Definição. A autodispersão invexológica é a condição, estado ou postura indicadora da autodefinição e autossustentação de megafoco e de prioridades evolutivas pessoais, evitando desvio na proex e a impossibilidade da aplicação da técnica da inversão existencial. Agora, a busca da autossuperação da dispersidade com foco na qualificação da assistencialidade desde a juventude. O bom aproveitamento da era da fartura, evitando desvios. A dinamização do tempo. Os hábitos sadios da aplicação da INVEX. A rotina útil. A inteligência evolutiva acima da predisposição pessoal de especificidade. A pérola das oportunidades evolutivas. A priorização da produção de GESCONs escritas. O uso produtivo do laptop pessoal. O uso produtivo da internet, priorizando as pesquisas pessoais em detrimento do ócio dos websites de relacionamento. Eu li apenas um tópico. Eu chamo a atenção que a fatologia tem mais de 20 linhas. Agora, a moral extrafísica do inversor, a para-realidade do inversor, a busca pela sinalética energética parapsíquica pessoal, o emprego do autoesforço máximo para o desenvolvimento parapsíquico da INVEX, a vivência da multidimensionalidade no dia a dia pelo inversor. Agora, nós temos aqui, na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autoexclusivismo inversivo, autolucidez antecipada, bilibertação inversora, megafocalização precoce e propulsor da INVEX. Frase enfática. A autodispersão invexológica é condição inestimável para a manutenção da técnica da inversão existencial, servindo de medida profilática de desvio proexológico ainda na juventude. Você já delimitou e mantém o megafoco proexológico? Na escala de 1 a 5, qual o nível de antidispersão invexológica pessoal? Aqui está falando diretamente, você, inversor ou inversor? Agora, a bibliografia tem 2 fontes bibliográficas. Agora, do ponto de vista da mega-análise aqui do João Paulo, tem 22 itens. Mega-foco, autoesforço, juventude, disciplina, coerência, max planejamento. Continuismo, exemplarismo, autossustentação, priorização e auto-organização. Incorruptibilidade, responsabilidade, lúcido-penseridade, invexo-penseridade, invexo-metrologia e intermissiologia. Intrafisicologia, interassistenciologia, autodeterminologia, autodiscernimentologia e autoproexologia. Agora, o verbete do dicionário hoje é universalismologia. O argumento é omnicomunicológico. Eu chamo a atenção que na argumentação a taxologia tem 14 verbetes extraídos de um dicionário. O dicionário é justamente isso que eu falei aqui um dia desse do Costa. É o que eu andei estudando isso aqui mais. É o dicionário dele que tem mais esses dados aqui. Eu estou apresentando 14 dos verbetes que tem lá. Vale a pena ver isso aí, porque são expressões novas. Professor, quando chegamos até o CAE, que temos acidente de percurso, pode ser interferência de assediador? É necessário assistir esses assediadores? Como realizar essa assistência? Bastante energia e pensamento positivo. Vamos ver o que a gente faz.
Pesquisei sobre o trabalho do médico Augusto Vignoles. Poderia comentar sobre a autenticidade de algumas terapias alternativas, como a homeopatia? Eu sou favorável à homeopatia em termos. É uma boa parte da homeopatia que vale a pena que funcione. Às vezes parece um milagre o processo da energia que a homeopatia cria no organismo. Há fatos impressionantes. Agora, o mais difícil da homeopatia é que exige muito critério para ver os sintomas da pessoa com os remédios que são receitados, quer dizer, as dinamizações, etc., o tipo, etc. Agora, há coisas impressionantes que a homeopatia faz. Eu trabalhei com isso muitos anos e sei como é que é. Eu admito. Não é tudo, tem muito exagero nessas coisas, tem que diminuir. A verbetógrafa, fatologia, página 1, segunda e terceira linha. Explicar o bom aproveitamento da era da fartura, evitando desvios. A era da fartura, não sei se você sabe, mas é esse período que a gente tem hoje, assim, de enxurrada de informações, acesso muito fácil a não só a alimentação, mas a tudo, mas principalmente essa questão das informações. E nesse caso, assim, como existe muito, é fácil a pessoa terminar, às vezes, se desviando por coisas que não é tão prioritário para ela, por haver, assim, às vezes, interesse em muitos... todo mundo tem múltiplos interesses, né? Só que tem aqueles que são mais prioritários e os que são menos. Então... por haver uma disponibilidade muito grande de informações que a pessoa possa se interessar, ela tem que tomar cuidado para selecionar aquilo que é mais prioritário para ela no momento, né? Para terminar não indo, não aprofundando às vezes numa coisa ou focando numa coisa que não é prioritária no momento. Agora, na fatologia, página 1, quarta e quinta linhas. Comentar a pérola das oportunidades evolutivas. Por que os inversores residentes em Foz dispersam seu potencial, não se envolvendo com a colinópolis? O que é a experiência de quase Foz? Foram dois que ele comentou, né? Primeiro, a questão da pérola das oportunidades evolutivas. Isso daí, assim, por que os inversores... Aí cada um tem que dizer por si, cada um tem o seu motivo, né? Mas eu vejo assim que, às vezes, a gente tem que ver que, assim, não dá também para tentar colocar o que a outra pessoa tem que priorizar. Tem que ver, será que aquela pessoa, apesar dela não estar participando... Olha, eu quero esclarecer claramente que o Tiago não tem nada a ver com esse negócio de quase Foz, tá? Cientistas afirmam sobre a imortalidade biológica existente na natureza. É exemplo da espécie de água-viva, cuja vida só acaba se for ferida gravemente. Do contrário, ela vive sem prazo e validade. Devido a esse e a outros exemplos de mortalidade biológica na natureza, alguns cientistas acreditam que isso será possível para o ser humano num futuro não muito distante. O senhor poderia comentar por que na natureza há seres biologicamente imortais? Porque também a vida ali é mais simplória, mais simples. A coisa fica mais difícil quando esses organismos começam a ficar mais complexificados. Então aí é preciso ir com calma. Agora, a gente falar esse negócio de imortalidade biológica é bobagem, viu? Não existe isso. Para mim, a biologia não tem nada de imortal. Demora muito, mas acaba a falência dos órgãos, é bobagem isso. Biologicamente, está difícil. Eu queria só falar um pouco mais da questão da experiência de quase Foz, que eu falei da questão das oportunidades, né? Tiago, você está ouvindo, né? Então tá. É que, assim, eu coloquei isso daqui, não significa, não acho, assim, deixar claro que todo mundo tem que vir para Foz, que Proex não é feita fora de Foz, claro que é, mas cada um tem que ver o que tem que priorizar. Às vezes tem pessoas assim que já poderia estar aqui
Por que foge? Por causa da quantidade de coisas, da facilidade que tem aqui, né? Para evoluir mais rápido. Pelas pessoas e tudo mais. Então, às vezes, tem gente assim, que já poderia vir para cá, focar mais, né? Priorizar, estudar e estar aqui participando mais e termina se desviando por alguma coisa assim, que não devia ser prioridade para ela no momento. Perguntei ao EPICOM durante o ECP2 como recuperar os cons. A resposta foi que, mediante a superação dos traços obsoletos comportamentais da paragenética, isso seria possível. Não entendi o conceito de paragenética. Poderia esclarecer? Paragenética é a genética que é o resumo de todas as vidas anteriores da pessoa antes dessa vida dela. Então, a genética é dessa vida. Você junta todas as outras genéticas das vidas anteriores dela, o acervo forma essa estrutura da paragenética. Então, o problema nosso é melhorar o nível de lucidez da paragenética, aí a gente recupera os cons magnos, os megacons, aqueles de maior lucidez. O caso todo é esse. Em parte está tudo certo. É a paragenética mesmo. Agora, Arlindo, eu entrego a Juliana para você. Juliana, aqui na patologia, a primeira linha, depois segue na segunda, a busca de autossuperação da desperticidade com foco na qualificação da assistencialidade desde a juventude. Podia ampliar isso, por favor? Tá. Isso daqui eu coloquei assim, até pensando na minha experiência, sabe, que uma das coisas que mais me chamou a atenção, até na Conscienciologia, que me fez querer focar, essa questão de você buscar ser assistencial desde cedo, começar a pensar em ajudar os outros, mesmo ainda no período de formação pessoal. Não esperar, porque tem muita gente que às vezes espera se aposentar e aí ela começa a pensar nas outras pessoas, porque a vida dela parece que já fez muito e agora? Né? Para ela e falta pensar no outro. Então, assim, se a pessoa tem foco assim, em querer melhorar a assistência, ela termina melhorando ela mesma para ela assistir. Quanto mais ela pensa em assistir, mais ela vê defeitos, coisas que ela pode melhorar nela mesma para ela poder qualificar a assistência. Então, isso ajuda na pessoa a manter o foco, de ver o que ela deve priorizar no momento, o que pode ser descartado para qualificar essa assistência. Agora, e ainda desde cedo, né? Na última página, da página 1, na fatologia, a dispersão do potencial inversor estabelecido em Foz do Iguaçu, depois segue, né, sem envolvimento com a Cognópolis. O que você acha que deve ser essa dispersão? Principalmente isso. Mas, bom, você fala em tudo aí, tudo bem. Uhum. É o que eu falei, assim, não dá para dizer, eu não posso dizer uma coisa geral de dispersão, porque cada um tem um motivo específico para dispersar. Mas, assim, eu quero chamar a atenção aqui para a questão assim de tem gente que às vezes vem para cá com foco assim, em estar participando mais da Conscienciologia, voluntariar, e chega aqui e termina se enrolando com algumas coisas da SOCIM mesmo, com trabalho, seja com o que for, e perde esse foco, sabe? Então, até uma questão da pérola da oportunidade também entra aí, porque é uma oportunidade que ela está desperdiçando. Mas, assim, é questão de escolher o que é prioridade. Tudo tem a ver com isso, né? Porque tem várias coisas que a gente se interessa. E é difícil, às vezes, abrir mão de coisas que você gosta por outras que às vezes você não gosta tanto, que você não tem tanta facilidade, às vezes você precisa desenvolver mais, que requer trabalho, esforço, né? Mas que a longo prazo vai dar mais, vai fazer a pessoa evoluir mais, crescer. Tá ok. Como é o primeiro verbete, parabéns.
Obrigada. Dentro do que vocês acabaram de falar, que eu já estava pensando, porque nas cidades maiores, você veio de uma cidade maior também, tinha muita dispersão, é mais fácil se dispersar pela quantidade de estímulo que a gente tem. Mas eu percebo que também tem muita gente, inversores ou não, mas também muitos inversores, que dispersam aqui também, que é menor a quantidade de estímulo, que a gente tem menos atrativos assim para dispersar. Como é que você vê isso? O que você acha que pode ser, de uma forma geral? Cada um vai ter seu motivo, como você falou, mas qual vai ser, de uma forma geral, o que você vê? Você que está dentro da estrutura, da Sinvex. O que gera mais dispersão, é isso? De uma forma geral, porque, teoricamente, a gente esperava que viesse para cá e o pessoal se centrasse mais, ao invés de dispersar. E isso não acontece tão, assim, não foi tão, assim, a diferença não foi tão grande, eu acho, entendeu? Porque o povo se agrupou até mais, tem um campus, mas assim, tem muita dispersão ainda. Né? Tá, eu acho que assim, falta um pouco de cada um tá sempre se analisando, se reavaliando, né? A questão da conscienciometria, para ver o que tem que priorizar. Porque assim, uma coisa tão interessante nisso que você falou, que eu pensei agora, na hora que estava falando, é que às vezes dentro da própria conscienciologia há dispersão, porque existem várias áreas aqui dentro, várias ramificações, especialidades diferentes, e você tem que ver aquilo que é mais, o que mais você tem a ver com você no momento, que possa mudar depois de área, mas para não dispersar aqui dentro mesmo, escolher aquilo que é o seu foco, a questão de foco mesmo, assim, de estar analisando o que deve focar, porque tem muito a ver, eu acho, assim, dispersão também com um pouco de hedonismo, daquilo de buscar coisas que dá prazer imediato, de não estar pensando o que ela precisa a longo prazo. E para isso precisa da conscienciometria para estar ajudando. Não, aqui eu tenho que, não fiz bem, tenho que ver aqui, tenho que deixar de lado isso, não tenho, né? Então, eu acho que é isso que dispersa, que às vezes tem coisas que... Não é que seja ruim, às vezes. Às vezes são até coisas boas. Por exemplo, dentro da conscienciologia, você pode variar em vários lugares. Tem gente que fica aí, faz muita coisa e não faz nada bem, não foca em... É a questão do foco, né? Professor Walter, eu tenho uma dúvida quanto a conflituosidade, né? Conflitologia. A gente está ouvindo tudo que você está falando. Não está ouvindo? Agora. Então tá. Eu tenho uma dúvida sobre a conflituosidade e a conflitologia. É o seguinte, sempre que você tem um conflito intraconsciencial, tem algum tipo de prejuízo no desempenho, não é isso? Tem. Pode ser assistencial, pode ser o que for. Mas não necessariamente a pessoa sofre com isso, tem sofrimento. Todo problema acaba criando problema, né? Dentro da pessoa. Então, se você considerar isso sofrimento ou algum problema de desajuste, sempre tem. Sempre tem, então, sofrimento. O que você quer dizer com isso? Qual a diferença de uma coisa com outra? A diferença seria você ter o conflito, ter um certo tipo de prejuízo, que pois até... A pessoa tem conflito, ela tem um desequilíbrio. Ela está mostrando algum desequilíbrio. Se ela tem desequilíbrio, isso equivale a doença, enfermidade, dor, sofrimento. Entende? É um percalço. A gente tem que entender isso. Não adianta colocar semântica ou arranjar sinônimo para as coisas. A condição ali é negativa e fim de papo. É patológico. É que, assim, se você poderia ter um conflito e não ter autoassédio. Não, aí tem conflitos pequenos, tem conflitos grandes. Tem conflitos individuais, tem conflitos grupais. O problema só vem essa natureza disso aí. Mas agora, a estrutura em si do problema é sempre um problema, no caso. Um problema de desajuste. Alguma coisa que não é equilibrada. Então está faltando equilíbrio. Tá, e outra dúvida que eu tenho é o seguinte, cada doença aí na taxologia das doenças, né? No uso da taxologia. Cada doença tem um conflito básico, padrão. Por exemplo, se eu pego assim, autovitimização, decidofobia, elas têm um conflito padrão para a gente poder classificar? Tem aquelas doenças que têm uma base unicamente da pessoa e tem doença que vem de fora para dentro. Quer dizer, uma é centrípoda.
centrípeta. Ela vem de fora para dentro. Agora, tem outras que não, que nascem de dentro para fora. Então, cada um você tem que ver como é que é. Mas a gente pode dizer que a base das doenças, até certo ponto, é um A conflito. base da doença é a pessoa que não sabe mexer com as energias conscienciais. Ela não sabendo mexer, ela tem uma doença, há um desequilíbrio. A própria falta de energia já é a omissão, é o desequilíbrio. Então, doença, o que é? Alteração do emprego da energia consciencial. No universo tem duas coisas, a consciência e a energia. Se a consciência age bem com as energias, ela tem saúde. Se ela age mal com as energias, ela tem doença. O que predomina é aquilo que tem mais. Ela tem mais desequilíbrio ou tem mais equilíbrio com as energias? Aí você vai ver se ela é mais doente ou menos doente. Isso, de modo geral, é assim. Mas tudo é conversa, é semântica, é nome que se dá, é apenas aparência. A essência mesmo é essa. Por isso que eu falo, quanto mais você dominar as energias, mais, vamos dizer, eutímica você vai ficando, mais equilibrada você permanece. Esse é o caminho. Não há outra solução. Então, por exemplo, terapias, modo disso, daquilo, máquina que usa para ajudar a saúde, isso tudo é uma ajuda, mas não resolve. É paliativo, tapiação e não dá certo. O negócio todo é o que a pessoa pensa, a intenção dela, como é que ela aplica energia, o que ela deseja, qual a prioridade que ela tem, enfim, qual a lucidez que ela tem. Lucidez. Qual é o nível de inteligência da pessoa? Principalmente a inteligência evolutiva, que é a que manda. Isso é o resumo da ópera toda que nós falamos aqui. Então, todas as áreas da ciência, principalmente as áreas da saúde, tudo arranja uma opção de saídas para melhorar os desequilíbrios, distúrbios, as perturbações, enfermidades, doenças. Tudo isso ainda é moldura. O que interessa é ir para dentro da consciência. Por isso que eu falo, conscienciologia é a ciência da ciência. É a mais importante. Então ela está acima da medicina, está acima da filosofia, da psicologia, de tudo isso aí. Por quê? Ela pode trazer a cura da pessoa sem precisar dessas áreas de ciência. Depende dela. Então a pessoa ela pode nascer, arranjar aí um macrossoma, a situação toda, ela não vai ter doença às vezes a vida inteira. Depende dela. Ela não vai precisar da área da saúde. Tudo porque ela tem equilíbrio dentro do micro-universo consciencial, aquilo que ela pensa. A pensenidade dela é retilínea, é acertada. Então, pensa por aí que você vai ver. O que é energia? O que é o estado vibracional? Eu falo, ele é a chave geral da saúde. Entende? É, vamos dizer, a terapêutica básica. É a panaceia. E acabou. Não tem outro. É energia. Por quê? É pela energia que você se manifesta. Então, você vai falar assim, não, mas nós não manifestamos, não é pelo pensene? Sim, o pensene é energia, pensene. O fim do pensene é N, energia. Que é a hora que a pessoa se manifesta. O mais é teoria. Por exemplo, até um certo ponto, a rigor, você pode considerar que todo pen e que todo sen do pensene é teoria. A prática é a hora que entra a energia. Aí nós vamos começar a entender o mundo, entender as coisas. Então, por exemplo, vai chegar um dia em determinadas comunidades, seja nessa dimensão ou noutra, que o povo não vai precisar de tratamento de saúde. Todo mundo vai ser sadio. Por isso que é que eles estão perguntando se a pessoa vai durar muito. Não, isso é secundário. Ela vai durar mais, mas ela é finita. A matéria sempre dá alteração, independente do dom da matéria. O material é perecível. É perecível, ele não é indefinido, ele não é eterno, não existe isso. Então, agora, o problema nosso é considerar isso tudo com muito rigor, com muita segurança, muita frieza, para a gente acertar mais.
Agora, ó, a verbetória. Qual foi o maior gargalo enfrentado por você para superar a dispersão? E como superou? Tá. Bom, na verdade, eu ainda tenho um pouco de dispersão hoje, tá? Por isso mesmo que eu quis escrever esse tema, porque é uma coisa que eu tenho dificuldade até no meu dia a dia. Essa pessoa é sua xará, chama Juliana também, tá? Estou só falando que deve ter alguma coisa. Assim, eu tenho um problema sério de déficit de atenção. Então, isso termina me atrapalhando nas coisas que eu faço. E aí, mas o que é mais sério, eu até coloquei a questão da inteligência evolutiva. Foi o Tiago sabe disso, né? Sabe. Sabe, então tá. De gargalo, assim, que eu vejo... Você pode repetir? É gargalo do quê? Ela falou de dispersão. Não, porque ela perguntou como superar a dispersão e como você superou. Tá. Seu caso. Uh-huh. Qual foi o macete? Tá. A própria técnica da Invex é uma coisa que me ajuda muito, porque a questão da dispersão é meio anti-Invex. Porque a Invex é justamente assim, foco máximo, de você estar o tempo inteiro pensando em realizar a sua ProEx e ver isso no seu dia a dia. E eu acho que, assim, apesar de eu ter um problema assim, de um pouco de dispersão, eu consigo ver assim, aonde que eu quero chegar. Eu acho que isso é uma coisa que me ajuda muito. A questão eu até coloquei o item aqui da questão da inteligência evolutiva na fatologia, na terceira linha. Não, é na quarta linha, desculpa. A inteligência evolutiva acima da predisposição pessoal à dispersividade. Que eu tenho essa predisposição a me dispersar fácil, mas como eu sei aonde eu quero chegar, eu acho que isso me ajuda a eu tentar procurar ver o que eu tenho que fazer para conseguir chegar ali. Olha, eu estou procurando te defender. Os Tiagos se juntam. Por isso que eu falei, quem perguntou aqui é Juliana, igual você. Então, vocês juntos, Juliana se juntam. Vamos entender isso aí. Defesa com defesa. É um pouco até do que eu estava falando com o João Paulo, a questão de você tentar fazer sempre autoconscienciometria, porque para ter essa autoconscientização pessoal do que você está errando, do que não está, onde que está gerando mais dispersão, onde não está, de estar atento sempre para isso. É importante. E a inteligência evolutiva ajuda muito nisso. Agora aqui, a verbetória. Na fatologia, página 1, sétima linha. Poderia comentar o uso das energias pessoais na produção mental somática em detrimento do desperdício pela ansiedade? Tá. Geralmente pessoas mais jovens têm uma tendência a ficar a ter muita ansiedade. Até eu tenho um pouco assim. E isso às vezes atrapalha no foco assim de pesquisa, até mesmo de sentar na cadeira e ler e parar um tempo para isso, às vezes é difícil. E eu estava vendo até na minha experiência até de escrita do verbete, isso eu vi como que quando você começa, apesar de estar ansioso, quando começa a escrever, parece que aquilo ajuda, sabe? Libera, tentar concentrar essa ansiedade assim, fazer alguma coisa produtiva. Porque a ansiedade tem a ver com muita energia, acúmulo de energia. E se você está colocando, centralizando essa energia na escrita, na produção mental somática, eu acho que isso alivia a tensão, ajuda eu acho que vai com o tempo diminuindo a ansiedade. Na sinergismologia, página 2, segunda linha. Poderia comentar o sinergismo, amizades evolutivas, manutenção do foco proexológico? Tá. É comum em caso de jovens, mas não só jovens, eu até falo para geral, todo mundo, que as pessoas às vezes tenham assim, amigos, quando você está em algum grupo que às vezes não te ajuda
Estou falando do oposto de amizades evolutivas, no caso, né? Que seria amizades ociosas. Termina assim, que ajuda a você concentrar em coisas, às vezes por querer agradar as outras pessoas. Você termina focando em coisas, fazendo coisas que não é prioritário para você. Veja essa. A Verbetória. Que dica você sugere quando o inversor possui amizades ociosas, incluindo namorada, para manter a constância, concentração e foco nas atividades prioritárias, tais como voluntariado, docência, trabalho energético, estudo? Quem está perguntando tem 20 anos. Tá. É difícil, né? Assim, veja bem, isso aí é que eu acho que você tem que analisar bem e ver as suas prioridades, porque às vezes se você tem um parceiro que é ocioso, que lhe atrapalha, que não é positivo, tem que ver o que você quer para você. E é preciso de ver o tipo de ociosidade. Às vezes a moça está dançando muito para poder emagrecer. Às vezes vai com calma com isso. Tem que ir devagar com a dor. Agora, eu acho que também tem que ver, assim, às vezes é o caso de ajudar a pessoa, de ver se ela tem interesse de evoluir junto ou não, e se não tem, se for o caso se estiver atrapalhando, for o caso de pular fora, mas... Oi? É o nome que eles dão hoje, é dispensar. Né? Fulano dispensou fulana, fulana dispensou fulano. O Thiago estava falando a questão do exemplarismo pessoal também, que ajuda muito. Às vezes a pessoa não pode ficar de mal. É isso? Aqui, ó, a verbetógrafa. A moral extrafísica do inversor vem do curso intermissivo ou de várias ressomas priorizando a moral? Eu acho que vem do que você está fazendo no seu dia a dia. Isso, as duas coisas. Você está certo. Explica isso aí. Não adianta nada se você ter curso intermissivo, se você não... Eu até coloquei, se você não é coerente com ele. Em algum lugar que do detalhismo eu coloquei sobre isso, a questão da teoriologia. A teoria da coerência em relação ao curso intermissivo. É aquilo que você tem de potencial de aprendizagem, às vezes, de curso intermissivo e concretizar isso. E isso vai dando moral para a pessoa. É a questão da teática, né? Ju? Oi. Aqui, meio alto. Bom, por favor, na página 2, aqui na tecnologia, a primeira técnica, você traz a técnica da inversão existencial. Eu gostaria que você explicasse, se falou agora en passant, eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor a técnica da inversão existencial. Eu falei o quê? Não entendi. Você falou rápido, assim, tá. mencionou a questão do foco, mas eu gostaria que você desse uma aprofundada na técnica. Tá, eu queria até falar assim, ó, que quem quiser entender melhor tem um livro de inversão existencial que explica bem, tá? Mas aí eu vou falar por cima. É uma técnica, a técnica da inversão existencial é uma técnica evolutiva que justamente ela serve para ajudar a manter o foco na ProEx. Então tem alguns pré-requisitos, digamos, dentro da técnica, e ela tem relação assim com a questão de inversão existencial, é justamente começar a pensar em ProEx, em assistência desde a juventude, que geralmente, se for seguir o fluxo normal, assim, da humanidade, você faz às vezes um monte de besteira, vive assim meio sem pensar, para depois pensar o que é prioritário para você e reavaliar tudo que você fez. E a partir daí começar a fazer mudanças, visar crescimento. E a ideia da inversão existencial é justamente pensar nisso desde cedo, sem precisar assim, fazer besteiras, fazer coisas às vezes que não são prioritárias. Tem a questão da retilinearidade, sabe? Acho que é ok. isso. E aí, agora voltando ali na página número 1, em fatologia,
De baixo para cima, a terceira linha, por favor. A avaliação constante da conduta antidispersiva pessoal constantemente. Tá. Em primeiro lugar, eu queria falar, inclusive aqui, eu vi que tem uma repetição, né, do constante e constantemente até. Isso tem a ver com aquilo que eu falei da questão da conscienciometria, autoconscienciometria. Você está vendo o que você está priorizando, o que não está, o que você devia priorizar mais. Isso daí é uma coisa que a pessoa tem que fazer constante, essa avaliação. Onde que ela está sendo dispersiva, onde não está. Qual que é o nível de antidispersão dela? Será que está bom? Será que ela ainda está desviando um pouco daquilo que ela tem que priorizar? Então, fazer essa avaliação ajuda na questão da autoconscientização. Porque se a pessoa não avalia, às vezes ela vai fazendo assim, sem técnica, sem um sistema, e termina que ela dispersa sem perceber que está dispersando. Por não ter autoconscientização de alguns aspectos. Okay. Eu até coloquei em seguida a questão do invexograma e do conscienciograma, que são dois instrumentos que ajudam aí nisso. A pessoa está está revendo como que ela está em relação a ela. Principalmente o invexograma, no caso do invex. Ok, agora subindo 3 linhas acima, na 6ª linha de baixo para cima, você traz para nós a participação no Congresso Internacional de Inversão Existencial, o SINVEX. Tá. Por que eu coloquei isso daqui em relação à antidispersão? Eu já olhei. Já cortei o primeiro. É que, assim, o Congresso, eu vou falar assim da minha experiência, tá? A primeira vez, uma coisa, desde que eu comecei a ver, quando eu morava ainda em Natal, que tinha congresso, eu tinha muita vontade de participar. E foi difícil, assim, eu conseguir vir. O primeiro que eu vim, eu olhei, nossa, eu não posso mais deixar de vir, sabe? Esse foi um dos motivos até de eu querer mudar para cá. Para eu poder participar sempre. Porque é uma oportunidade grande, assim, de reencontro de colegas intermissivos, de reencontro de pessoas que também têm intenção em aplicar a técnica da INVEX. E essa troca é muito importante, assim. Pelo menos para mim, foi uma das coisas assim que mais me ajudaram, foi a questão dessas trocas, de um apoiar no outro, um ver, às vezes, no congresso, né, tem muitos artigos e você vê as experiências das outras pessoas, ideias delas sobre um determinado tema que termina te ajudando também. Então, acho que de querer estar junto, estar participando daquilo que tem a ver com o INVEX, aquilo que, se eu aplico a técnica da INVEX, eu quero estar por dentro do que está acontecendo e quero ter contato com essas pessoas, porque isso ajuda na rememoração, na recuperação de cons. Né? Isso ajuda a manter o foco também. Geralmente se tem muitas ideias, assim, quando junta mais pessoas, fortalece esse holopensene de INVEX, surgem ideias novas. Juliana, página 2, da efeitologia, 3ª linha. O efeito da ficha evolutiva pessoal na responsabilidade pessoal do inversor. Poderia explicar, fazendo favor? Tá. Da ficha evolutiva. Isso daqui é para chamar a atenção, assim, para a questão da responsabilização, né? Que a pessoa, às vezes, precisa priorizar, tal. Não é só para ela melhorar, é porque se ela tem os aportes, capacidade para estar aplicando a INVEX, para estar fazendo mais assistência, é porque ela tem responsabilidade com isso. Então, por isso que eu coloquei de ver, cada um ver a sua ficha evolutiva pessoal e trazer essa questão da responsabilidade. Não é só assistência por assistência ou crescer só para mim. Não, é porque você tem responsabilidade com isso. Se a gente vem desde cedo, assim, já tem capacidade de priorizar, de seguir na vida assim, de um modo mais linear, é porque tem responsabilidade por trás. Juliana,
Você comentou a respeito da importância desse encontro de inversores, né? Como um bolsão de recuperação de cons. Quando que vai acontecer o próximo? Vai ser do dia 15 a 22 de julho, agora, né? Já está próximo. E eu aconselho, assim, quem puder vir, fazer o máximo que conseguir, assim, vale muito a pena. É só para inversor, outras pessoas também? Qualquer pessoa pode participar. É até bom você falar isso, realmente. Tem muita gente que vê, não, isso daí não é para mim, não quero saber, ou acha que vai ficar perdido, ou vai ficar com o cotovelo doendo. Às vezes dói um pouquinho mesmo, mas assim, mas eu acho que não dá para fugir, sabe? Tem muita coisa que é falada lá, que talvez quem é reciclante, quem é mais velho, pode aproveitar. Pode ver assim, eu não fiz, eu não vou fazer jovem, mas o que disso eu posso aproveitar para estar fazendo hoje? Até porque o tema desse congresso agora é justamente a questão do max planejamento, que é o planejamento máximo de vida. Então, vale a pena, né, começar a pensar nisso daí, ver, comparar. É uma coisa, o Valdo até já falou sobre isso, sempre fala, que quem é reciclante tem que estudar Invex também. E quem é inversor é importante que também estude a Ressex, justamente para ver a diferença. Se não admite nessa vida, vai ter que admitir em outra. E não só para a próxima, mas ver o que você já pode fazer hoje. O que de Invex você pode tirar para você hoje? Tem um amigo meu que falou que a Invex é o primeiro autorrevezamento da pessoa inteligente. Muito bem bolado. A ideia é boa. É a primeira manifestação de autorrevezamento da pessoa inteligente. Então, a primeira coisa que ela pensa, o autorrevezamento meu vai ser pela Invex. Ela está certa. A ideia é muito boa. Perfeito. Mas eu quis chamar a atenção porque tem muita gente que às vezes fala, não, isso é para a próxima vida, esse eu meu quero. Amigo é uma Consciex, tá? Não é gente aqui, não. Quer dizer, muito mais vivo do que a gente está pensando. Eu queria chamar a atenção para isso também, porque assim, é importante pensar nisso para a próxima vida, mas não deixar para pensar só na próxima, só quando estiver morto já, quando estiver se preparando para a próxima vida, a partir dessa vida já, né? Não, tem que começar agora. Agora, aqui, já. Esse aqui é o processo. Eu acho a Fabiana, inclusive, é um exemplo de reciclante que está aí sempre ajudando a gente e está aproveitando o que tem de Invex para ela também. Né? Não, a Fabiana é cera, mas ela não faz cera. Ela trabalha. Fafá. Professor, comenta-se muito da Rússia socialista materialista. Porém, os parapsicólogos russos realizavam autopesquisa parapsíquica e divulgaram a telecinesia da Nina Kulagina. Poderia comentar? Os serenões podem, numa única noite, se projetar por mental soma para outro planeta e aprender mais do que uma pessoa comum? Sim, tudo isso. E eles podem levar você junto. Isso aqui é importante. Pensa bem. Agora, o processo lá é o seguinte, na Rússia, eles admitem o processo da energia da pessoa. Mas agora, eles não levaram isso muito para frente até um nível que precisava. A própria Academia de Ciências da Rússia admitia tudo isso, e eles faziam a telecinesia. Agora, o processo é que usava até encerrado. Por exemplo, a turma da Nina Kulagina e outros mais, matava sapo. Eles colocavam um sapo na frente, ela jogava energia e parava o coração do sapo, ele morria. Quer dizer, tem umas coisas esquisitinhas lá no jeitão deles. Mas eles admitem. Desse país todo, quem admite mais energia é a China e a Rússia. E é justamente esses que estão contra lá o negócio de tomar atitude com a Síria, etc. São os dois países disso. Quem é que entende esse povo? É difícil. O governo brasileiro recebe de braços abertos para Rio+20, no dia de hoje, o político Ahmadinejad. Como a Conscienciologia entende esse amargo fato político? Sabendo que o Brasil sempre esteve distante de guerras e ditadores.
Esse fato nos mostra que o nosso território passa por uma reciclagem negativa? Não. Isso aí é influência do PT, é a coisa do Lula. Ele é que começou a acertar com todo mundo que era baratrosférico. E outra coisa, sempre passa a mão na cabeça desse povo todo. Criminoso, desviado, os caras, tudo que todo mundo está combatendo, ele vai lá e atende, para fazer cartaz, que ele quer ser um santo político. O Lula sempre fez isso. Eu não vejo muita diferença aí nas coisas até agora, não mudaram muito, não. A gente pensou que a presidente fosse mudar muita coisa, mas não foi. Ela foi lá em Cuba e não meteu o pau naquele povo. Pelo contrário, passou a mão em todo mundo, ficou por isso mesmo. E a ditadura continua e vai bem, obrigado. Quer dizer, uma droga. Agora, a verbetógrafa, na trinomiologia, página 3, primeira linha. Poderia comentar o trinômio, motivação, trabalho e lazer, como atuante antidispersivo? Tá. Isso daqui, por exemplo, eu pensei até na questão profissional, algumas questões que está mais relacionada assim, que a pessoa não tem como fugir. Às vezes, o ideal é que ela faça alguma coisa que seja convergente, procurar convergir em tudo que ela está fazendo na vida, porque isso tem a ver com a motivação, trabalho e lazer. Se tem alguma coisa que ela se motiva, que ela está trabalhando naquilo que ela gosta, naquilo que tem a ver com ela, aquilo é prazeroso. Tem a questão do lazer, sabe, assim. Do próprio trabalho é prazeroso para a pessoa quando ela está fazendo algo que ela gosta, que motiva ela. E principalmente algo que seja convergente com aquilo com tudo na vida dela, né? É isso que eu tento fazer. No meu caso, assim, eu até em termos de profissão, eu escolhi fazer psicologia, né? Eu sou psicóloga. Por causa disso, que era uma coisa é uma coisa que me dá muito prazer em fazer. Eu me motivo. É um trabalho que é positivo, é bom e me ajuda em todas as outras áreas. A verbetógrafa mencionou o fato da ansiedade ser acúmulo de energia. Poderia aprofundar sobre essa afirmação? Tá. Bom, isso é uma ideia que eu tenho. Eu não sei se o Valdo quiser falar um pouco mais sobre isso, mas... Não, o caso todo é o seguinte, a ansiedade da pessoa, ela às vezes tem muita, vamos dizer assim, hiperatividade. Ela está precipitada, ela tem uma certa impulsividade. Às vezes é porque ela tem muita energia e não sabe colocar aquilo adequadamente. Então, isso tudo pode acontecer sim. Pode ser um acúmulo de energia que está supitando, que está explodindo dentro da pessoa e ela não sabe conviver com aquilo de maneira equilibrada. Então, a ansiedade pode ser isso, sim. E outra coisa, às vezes também a ansiedade é porque a pessoa viu alguma coisa que pode acontecer lá na frente e ela fica doida para chegar aquilo o mais depressa possível. Então, aí ela faz besteira. Então, o problema é a autorreflexão. O que falta para as pessoas hiperativas, ou que sejam impulsivas, ou que tenham a síndrome do ansiosismo, é pensar, raciocinar, fazer o solilóquio, a reflexão. Então, a reflexão de 5 horas é para esse povo. O processo da imobilidade física, vídeo, laboratório, para essa turma. Outra coisa, quem é mais assim são os jovens, porque o jovem está em crescimento. Então, ele está cheio de energia, não pode parar. É igual criança, é igual uma gatinha nova, um gato novo, ele não para, derruba tudo, mexe com tudo, pula daqui, pula dali. E outra coisa, as brincadeiras são muito brutas. Criança é a mesma coisa, tem que estar de olho. Eu até coloquei isso, eu sou um pouco assim ainda, mas eu já melhorei bastante. E assim, o que me ajuda é focar em melhorar minha cognição, meu mental soma. Pois é. Agora, ó, tudo é igual o gatinho que está lá em casa. Eu chamo ele de fofão. Entende? Agora, o que se passa? É o gatinho mais bonito de cara e de perfil que eu já vi até hoje na minha vida. Todos os gatos que eu já vi. Agora, o fofão não para, porque ele está com 7 meses. Então, já derrubou a lâmpada da minha cabeceira. Chegou lá, pulou tudo assim.
E ele derruba e cai fora, e pula, etc. Tem a hora. Bicho é assim. Menina é a mesma coisa. Então, isso é muita energia que está ali. Entende? Agora, você olha para ele e fala assim, coitado, esse aí faz muito tempo que não é gato. Ele estava esperando renascer. Só pode ser, né? Porque chegou e está ávido, ele é interativo até o momento. Agora, depois sossega, vai amadurecendo, etc. Mas você sabe, uma pessoa começar a amadurecer, por exemplo, ficar bem estabelecida do ponto de vista da cabeça, por exemplo, estável, precisa chegar até os 26 anos, então até lá é um problemão. Por isso que tanta gente se desvia. Há 15 anos venho lutando contra o vício do uso de drogas. Já realizei curso no IPC e fiquei 10 meses sem usar drogas. Há 4 dias atrás tive uma recaída. O senhor acha possível a pessoa ter uma Proex apenas para enfrentar esse vício? Besteira. Não, isso aí tudo é migucinho que você está querendo. Droga é um processo de vergonha na cara. Se você tem problema, se interna no hospital e fica lá até você passar a síndrome da abstenção. Isso é a melhor coisa que você faz. Agora, ninguém vem aqui para ficar livre das drogas, não. A pessoa já tem que vir aqui já pensando que droga é besteira. Como é que é isso? Agora, a pessoa vem aqui, ninguém tem Proex para ficar livre da droga. Isso é bobagem. Besteira é essa. O negócio é a gente não vem aqui para ficar doente. Entende? O negócio é pensar contra a doença e contra a droga. Agora, isso tudo é desvio da pessoa, não tem saída. E outra coisa, eu só admito, quando o negócio é tantos anos assim, 15 anos, tem que internar a pessoa, ela lê bastante, mudar a cabeça, fazer uma reciclagem, fazer reflexão de 5 horas, 5 dias, 5 meses, se precisa 5 anos, com 15 anos. Tem gente que precisa, às vezes, ficar no hospital humano para melhorar. O hospital que eu estou falando é o spa, onde olha o que ele come, que exercício que ele vai fazer, que remédio que ele deve tomar. Isso tudo é muito importante. Agora, fazer que tenha biblioteca para a pessoa ler alguma coisa, para renovar a cabeça. E ela esquecer da droga. Droga, tudo é uma droga. Tudo que diz respeito à droga é uma droga. Então, vamos pensar bem. A primeira coisa, a pessoa se conscientizar que aquilo é loucura, que ela vai se tornar vegetal. Aquilo mata. E acabou. Agora, tudo é um processo de tentação, de falta de reflexão, é a pessoa que não é madura, falta tarimba para viver a vida humana. O que leva uma consciência a ter medo da inveja? São os assediadores ou são as experiências da consciência? É lícito se proteger contra essa energia negativa ou isso é burrice? Não, isso é coisa besteira. Eu falo que esse negócio de falar muito inveja é coisa de mulher. Para com isso, é uma mulher que está perguntando. É sempre assim. Falou inveja, pode olhar que atrás tem uma mulher. É aquele negócio do francês. Cherchez la femme. Porque sempre tem uma mulher atrás. Falou inveja é isso. Agora, inveja, isso é besteira. O problema da gente é a gente caminhar e mostrar a verbaciologia, quer dizer, dar o exemplo da realização, de coisa boa. Aí, que tem a inveja. O que é isso? A inveja, nesse caso, vai ser um elogio para a pessoa. É um galardão que ela está recebendo do boboca. Entende? Isso é muito importante. Do boboca, no caso, quer dizer, da boboca, né? Porque mulher com mulher, quase sempre é isso. Então a gente tem que explicitar o que é isso e acabar com o problema da inveja. Agora, gente, eu volto com a Juliana para vocês. Vocês podem perguntar. Ana, essa questão da dispersão na juventude, do inversor jovem, você vê diferença para mulher e para homem? Para inversora para inversor? Tem algum gênero influi na dispersão ou você não vê nada disso? Eu não estava... Eu acho que o que influencia é assim, o que leva à dispersão, né? Por exemplo, a mulher às vezes termina se dispersando por questões relacionadas à aparência, moda, é uma coisa mais de valorização da questão da aparência mesmo, algo assim, né? E homem, nem sempre isso, mas é uma tendência. Aí homem, eu não sei, eu não estou conseguindo pensar, eu acho que um homem pode falar melhor, vou passar para o Thiago. Acho que o homem, pelo menos atualmente na juventude, que tem que dispersa muito balada, videogame, o que mais?
Videogame é uma coisa, esportes também, internet, lutas marciais, etc. Coisas desse tipo, acho que são mais específicas do homem. Uma coisa que eu pensei em relação a isso, ele falou, são coisas que têm a ver com comprovar a masculinidade, a exaltação. Uma coisa que eu queria pedir para vocês dois, é vocês estudar algum verbete, um de vocês, um ajuda o outro, sobre todas as tentações que o jovem inversor passa. Isso aí, mas isso seria bom a partir de vocês. A droga, a balada, videogame, chats, sabe, chats lá na internet, essa besteirada toda que tem por aí. Fazer uma listagem disso, explicitar cada coisa e o desvio de cada um. Como é que é? Eu acho. Outra coisa séria é a dispersão do jovem na hora de escolher, por exemplo, a profissão. A falta também, a dispersão dele em relação à economia, que eu não penso em pé de meia às vezes. Isso tudo é importante. Agora, você pode fazer um belo verbete aí para a enciclopédia, seria bom fazer isso. E é bom que saia de vocês. Você está acostumado a fazer palestra, tudo, com as coisas todas, para você isso é coisa toda. E a Juliana suporta, te aguenta. Não é isso? Eu estou falando aí o suporte de você ajudá-lo, tá certo? Não é que você tem que aguentar o homem, não é isso? Mas você não acha que é uma boa ideia? Agora, relaciona tudo. Balada, droga, más companhias, locais também baratosféricos, uma coisa muito séria. Quais são os locais baratosféricos que os jovens aparecem, que vão lá? Entende? Hein? Pois é, a ficação, que é a promiscuidade, a prostituição, que eles arranjaram um outro nome para ela. Tem a síndrome da passarela para a mulher. A mulher entra na síndrome da passarela também. Eu acho que cada tema desse que vocês estão falando dá um verbete, né? Cada um desses. Não, mas agora faz uma listagem disso, explicitando o que é. Vale a pena, vai ajudar muita gente. Outra coisa, se você quiser, pode analisar a influência desses processos no homem e depois a influência na mulher, quer dizer, o inversor e a inversora. Isso é importante. Outra coisa, a influência disso na constituição da dupla evolutiva. Tem muita coisa para ser feita aí. A questão da gravidez precoce, uma série de coisas. A mulher pega umas coisinhas. Juliana, aqui no Alexandre. Dentro dessa discussão, né, que estão fazendo, eu queria te perguntar o seguinte. A gente observa, né, atualmente, na questão dos jovens, né, que estão aí circulando, né, por aqui e tal, uma certa, às vezes, dificuldade de se posicionar a respeito da técnica, por exemplo, de a pessoa dizer, eu sou inversor, eu aplico, parece que fica numa eterna decisão, assim, a pessoa morre de medo, digamos, às vezes, de se posicionar pela técnica, né. Então, o que você pensa a respeito disso? O que você poderia dizer a respeito das vantagens? Porque me parece, pelas conversas assim, que eu tenho e outros têm, que as pessoas têm medo assim, de perder alguma coisa da juventude nessa linha que estava sendo comentado. Sabe? Tipo, mas se eu me posicionar pela técnica, minha vida vai ficar sem graça. Alguma coisa assim. A pessoa pensa, o jovem, entende? Eu acho assim que isso que você falou, o principal assim, que eu pensei logo foi a questão da responsabilidade. Às vezes a pessoa está com medo de enfrentar a responsabilidade que ela tem. E ela prefere não pensar para não lembrar do que enfrentar. Porque parece que quando ela começa, mais ela começa a perceber o quanto que é grande responsabilidade. Isso às vezes assusta. E uma outra coisa que eu pensei em relação a isso às vezes a pessoa tem muitas ideias erradas do que é Invex, ou mesmo sobre a própria Sinvex, e tem às vezes até um pouco de arrogância, de achar, não, mas ou de achar, não sei, algum apriorismo, alguma coisa que termina fazendo ela nem sequer ir atrás, nem sequer contactar as pessoas, a instituição que tem relação com isso. E eu até acho assim que, pelo contrário, se ela entrasse em contato, ela poderia ajudar muito. Porque às vezes ela está vendo uma coisa que é justamente o
o que a gente precisa mudar, o que poderia mudar e melhorar na instituição. Então, eu até quero fazer um convite, se tiver alguém nessa posição, assim, ouvindo, de tiver alguma coisa mal parada com relação à Sinvex, principalmente, com o INVEX, que procure a gente, sabe? Procure participar, compartilhe aquilo que você acha que está faltando, que está errado, que de repente você vai ajudar muito, ao invés de se isolar e de criar uma barreira e ficar contra, sabe? Eu acho muito interessante algum de vocês fazer esse verbete sobre isso mesmo, que é argumentando essa falácia de dizer que você vai aproveitar a vida fazendo esse tipo de coisa. Eu acho que vai um verbete só argumentando isso, né? O que você vai aproveitar não fazendo isso. Então, eu acho bem interessante. Teria que achar qual que é o tema, né? Você tem que achar um nome legal, que chame atenção. Paradoxo de alguma coisa, sei lá, você tem que pensar. Eu tentei pensar aqui, mas eu não veio nada. Aquela ideia do curtir a vida, assim, né? Isso, alguma coisa assim que fique claro e você vai argumentar exatamente o contrário. Como que você vai aproveitar justamente não fazendo isso. Então, eu acho que vale a pena pensar. Só comentando assim, que a questão do intermissivista, né? Quanto mais ele adia a questão para se posicionar por uma técnica, pior fica para ele. Sim. Mais angustiado ele fica, com mais pressão e dispersão e tudo mais, né? Então, eu queria complementar também essa questão que o Zaslavski falou ali, que como eu faço as orientações lá no Lociclo, é muito comum, eu sempre pergunto para as lista da comunidade se a pessoa aplica a técnica da INVEX, da RESEX, ou se não aplica nenhuma técnica. E nos últimos anos é frequente as pessoas dizerem, eu não sei. Eu não sei. Mas eu falei, você já estudou? Eu acho que eu sou reciclante. Eu falei, mas você já leu? É uma técnica. Você tem que estar lúcido. É uma técnica. Você vai aplicar isso lucidamente. Então, se a pessoa não leu, não está lúcida, ela não está aplicando técnica. Porque técnica é algo que você pensa, planeja, estuda, pratica, testa, avalia, como a Juliana falou, né? Vou testando, estou acertando, estou errando, redirecionando, né? Então, a gente observa realmente que essa questão da INVEX, da RESEX, ela tem que ser mais falada nos cursos gerais de Conscienciologia, porque na época que o professor Valdo dava o curso de INVEX e RESEX, as pessoas se posicionavam, tinha mais debate. E parece que nos últimos anos isso se perdeu. E as pessoas não têm se posicionado realmente em relação a isso. E em relação à questão da INVEX, eu queria também dar meu depoimento do jovem que é intermissivista e adia começar a aplicar a técnica da INVEX, que ele é um boboca, porque na verdade na hora que você começa a aplicar, você vai tendo satisfação íntima de você estar na sua ProEx, de você estar realizando aquilo que você veio realizar, aquilo que você sente que é o melhor, que é o mais adequado, que é assistência mais cedo, né? Seja pela energia, seja pela aula, seja pela, enfim, o artigo, né? Os greenvex, ajudar no voluntariado. Então, é questão de satisfação íntima, você vai se sentindo cada vez melhor, e não pior, você não está perdendo nada. Essa responsabilidade que a Juliana falou, ela não pesa, ela não é no sentido de peso, de carga. Eu sou jovem, já sei disso tudo, tenho que fazer mais, tenho que me esforçar, é um peso nas suas costas. Não, pelo contrário. Que bom, eu sou jovem, posso começar mais cedo, começar a fazer assistência, e se sentir íntimo com você, com seus amparadores, com o grupo evolutivo, com aquele acordo que você fez no extrafísico, no curso permissivo, de que você ia se desempenhar. Então, você vai se sentindo cada vez melhor e não pior. Né? Eu acho assim, tem um ponto uma síntese possível. Eu tenho a impressão que as pessoas pensam que a técnica é uma coisa repressora. Entende? Você tem que fazer isso, tem que fazer... Então, assim, uma repressão à técnica, mas... Quem aplicou a técnica assim, já faz um tempo e está conseguindo levar numa boa por vários anos, vê que é o contrário, que é uma desrepressão. Né? A pessoa só tem... A gente tem que quebrar essa ideia. Né? É um trabalho que tem que ser feito. Né? Como é que a gente mostra que uma técnica evolutiva desreprime? Como é que se faz isso? Né? Zaz, tem que fazer. Eu acho que uma coisa que pode ajudar nisso, que é o que o professor Valdo está falando, além dos mata-burros, mostrar os ganhos, né? Deixar mais explícito, porque hoje a gente já tem assim,
mais de uma geração que aplicou e que já teve resultado com a técnica da Invex. Então, acho que quanto mais explicitar isso para o jovem, que ele vai ter oportunidade de ter pessoas que conseguem entender o que ele pensa, de compreender e ter a mesma visão no sentido evolutivo que ele está querendo, porque às vezes está numa família que só ele pensa sobre evolução. E ali no Greenvex, na Sinvex, hoje, ele tem um ambiente onde tem pessoas que pensam nisso desde que tem idade. Ele vai para a sociedade, eles falam exatamente o contrário. Mas você é muito novo, você tem que curtir a sua vida. São os melhores anos da sua vida. E ele tem que bancar aquilo, tendo que ouvir disso de pessoas mais experientes, intrafisicamente, em termos de vida, mas mais imaturas. Então, a hora que começa a mostrar esse contraponto, os benefícios dele ter um grupo de pessoas afinizadas, ele poder conectar com um dos maiores coadjuvantes da Invex, que é o amparo, aí a gente começa a mudar, talvez, essa visão, né, esse medo que se tem sobre o técnico da Invex. Marcelo, eu assisti o ano passado, no 9º Congresso de Inversão Existencial, uma apresentação que você fez, e eu queria que você trouxesse um pouquinho, já dentro do Holopensene, o seu próprio exemplo da aplicação da técnica. Se você pudesse falar um pouquinho mais, se a Ju der licença, aí mais uns 5, 10 minutos, para a gente entender um pouquinho mais, e já que se falou de exemplo, então realmente ver a questão do exemplo na prática aí para nós. Eu tive contato com a Conscienciologia quando eu tinha 17 anos. Então, hoje já são 21 anos que eu tive contato. Assisti uma palestra do professor Waldo, em São Paulo, e ele falava muito de Invex naquela época, então ele levantava a bandeira, Invex, e eu cheguei lá, ouvi, e falei assim, mas como que eu sei se eu sou inversor ou não? Aí ele falou, conversa com a Hernani Brito. Aí eu fui lá falar com a Hernani e a Sandra, que eram os coordenadores do Greenvex naquela época, né? Estava nascendo, eu acho. E aí eles começaram a me falar, eu comecei a estudar. Então, uma coisa que eu vi que me ajudou muito foi manter o foco dentro do processo da Conscienciologia, da intermissão. Ou seja, me deu muita base no sentido de priorizar aquilo que era o prioritário. Então, se eu olho hoje para trás e vejo nesses 21 anos as escolhas que eu fiz em torno da Conscienciologia, em torno da assistencialidade, em torno do processo evolutivo, eu não me arrependo. Eu posso olhar e tentar ver o que eu poderia ter feito com mais qualidade, ter qualificado, ter melhorado, hoje com a visão que eu tenho. Mas a Invex, ela ajudou. E bem nesse sentido que eu estava falando, de ter um grupo de pessoas que pensam sobre isso, que discutem isso, e que você pode falar, puxa, mas eu estou pensando isso, e a pessoa fala, não, mas no meu caso. E aí você ter pares, né, para poder trocar. E o outro coadjuvante que eu vi que me ajudou muito foi priorizar a docência conscienciológica. Em função do amparo de função, do amparo técnico que tem ali, das inspirações que vem quando você está num dilema de vida, às vezes sem ter a visão do que vai ser o resultado final, mas você sabendo que aquela oportunidade que se apresenta, ela não é a melhor. E você não tenha essa visão de futuro. Só que a decisão que você tem que tomar é naquele momento. Aí a docência, ela ajuda muito também nesse sentido. Tá? Como a verbetógrafa analisa a questão da saúde financeira com a saúde evolutiva, onde muitas vezes a condição financeira dispersa a evolução da consciência? Tá. Eu acho que mais uma vez eu volto para a questão da autoconscienciometria, de a pessoa estar analisando assim, até que ponto essa questão da condição financeira está atrapalhando, está ajudando, para não terminar dispersando. Até, por um lado, às vezes a pessoa ter, às vezes, menos condições financeiras até ajuda a ela pensar aquilo que ela, com aquele tanto que ela tem, que não dá para tudo que ela tem que fazer, o que ela tem que priorizar naquele momento. Às vezes ajuda nisso. Então quem tem assim, já uma condição financeira muito boa, às vezes pode terminar dispersando e por poder ter qualquer coisa, não escolher aquilo que é prioritário. Mas essa questão da financeira é muito importante, assim, sim, você ter, até está no verbete, né, de libertação inversora, é um dos quesitos que ajuda a libertar a pessoa para a aplicação da técnica, porque é bom que você tenha suficiente para fazer tudo aquilo que você precisa, para poder qualificar a sua assistência. Mas aí tem que medir, tem que ver, tem que estar o tempo inteiro avaliando aquilo, o que você está gastando desnecessariamente, que poderia às vezes estar usando aquele dinheiro até mesmo para fazer uma assistência ou alguma outra coisa, né? A verbetógrafa
Fatologia, página 1, terceira linha. Por favor, comentar a expressão a dinamização do tempo. Gostaria de saber se a autora aplica alguma técnica específica no seu dia a dia para dinamizar o tempo. Sinceramente, isso é uma coisa que eu estou melhorando agora. O que eu faço assim, é tentar ver o que é prioritário para mim fazer naquele dia. Mas isso é uma das coisas que eu tenho que melhorar ainda. Né? Que como eu falei, eu tenho tendência à dispersão e se deixar, às vezes eu termino não priorizando no meu tempo alguma coisa que é o ideal. Então, por isso que eu até coloquei essa questão da dinamização do tempo, de aproveitar o tempo que você tem e ver o que você tem que fazer com aquele tempo. Né? A técnica da Invex ajuda a você tentar ver isso daí, o que é prioritário. Na Fatologia, página 2, 20ª linha, abordar o Manual de Prioridades Pessoais, o MPP. O Manual de Prioridades Pessoais é justamente assim, para você poder analisar quais são as prioridades. Eu lembro até hoje de uma conferência que eu assisti do Marcelo Silva também, ele estava falando da questão da PRI-PRI, que é a prioridade primeira. Existem várias prioridades, você tem que colocar em ordem, ordenar e ter esse manual seu, de você saber quais que são as suas prioridades e quais são as suas ou seja, as suas prioridades primeiras. Em seguida, fala no Códigologia, página 2, segunda linha. Abordar, por favor, o Código de Prioridades Pessoais. Esse é o CPP. Bom, isso vai na mesma linha, assim, em questão de... Eu penso nisso como uma questão de valor mesmo. De qual que é o seu código pessoal de prioridade. O que é aquilo que você tem que priorizar, né? Intimamente, qual que é o seu código? Aí você pode até explicitar, colocar no papel. Mas ter, claro, assim, qual é o seu código. O que você costuma priorizar, né? O que você prioriza? Juliana. Oi. B. Explica melhor, por favor, essa experiência do quase foz. Eu já falei um pouco sobre isso. Eu estava falando assim, isso tem pessoas que às vezes já deveria, que seria melhor para ela estar em Foz do Iguaçu. Ela reconhece isso. Mas alguma coisa prende ela no lugar que ela está. Alguma coisa que não deveria prender, termina prendendo. Certo? Então é uma desculpa. Ela usa alguma coisa como desculpa e termina assim enrolando e não aproveita assim, a oportunidade que ela tem de vir para cá. Por concentrar em alguma outra coisa. Mas como eu até falei antes, assim, eu não acho que todo mundo tem que estar em Foz do Iguaçu. E nem que PROEC só se faz aqui, mas que tem pessoas que para ela seria melhor, mais prioritário estar aqui, e ela termina não vindo por se enrolar com alguma questão. Professor, as edificações onde são ministrados cursos intermissivos são grades como as faculdades de intrafísica? Possui salas de aula com carteiras e computadores? Possui alojamento para os alunos? Olha, tem muito mais coisa do que isso e pensa só, lá tem telepatia. Quanto mais telepata seja a consciência, mais ela vai absorver os assuntos. Tem grupo de trabalho, grupo de pesquisa, tem trabalho de campo, tem trabalho de dimensão que muda de ambiente. O negócio é super incrementado. Pensa bem. Não adianta você tirar seu corpo fora, assuma o seu curso. Gostaria que o senhor ampliasse a questão da dupla evolutiva no caso da pessoa que está muito envolvida com a conscienciologia de maneira séria e da dificuldade dos homens assumirem a responsabilidade depois dos 30 anos. Se a pessoa estiver no fluxo da PROEX, a dupla é uma consequência. Como fica a execução da PROEX se o parceiro da dupla não chega ao trabalho? Olha, aí é um processo, tem que estudar o cara, o que é a intenção de cada um, né? Tem que ver isso com calma. Agora, ó, não ponha só o homem nisso não, põe a mulher também, tá? É a mesma coisa.
Hoje em dia, as mulheres são executivas. Né? Tem alguma técnica para evitar a dispersão e devaneios na TENEPS? Percebo que 40% do tempo da tarefa me perco nos pensamentos e acabo perdendo o foco da assistência. Você tem que fazer a autorreflexão de 5 horas. Aí a sua TENEPS vai melhorar. Pensa nisso. A verbetógrafa. Gostaria de saber se você aplica ou poderia indicar alguma técnica quanto ao desenvolvimento da autodisciplina, que é a mesma coisa que perguntaram ali. Pode falar. O que eu indico é que a pessoa esteja fazendo autoconscienciometria, veja o que você tem que priorizar, o que não tem, não só a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo, e ver isso para fazer até o seu manual de prioridades pessoais mesmo. Juliana, Marilza, tudo bom? Parabéns aí. Obrigada. Pelo verbete. Juliana, ainda há pouco estava se falando sobre as dificuldades do jovem assumir a INVEX, a inversão existencial. Existe algum momento onde, uma vez que a pessoa assume que é inversor, que vai tentar a técnica, existe algum quesito nessa técnica, ou algum momento onde existe maior decidência de grupo, onde a pessoa desiste? Eu não entendi sua pergunta, você pode repetir? Estava se falando das dificuldades de se assumir a inversão, né? A técnica da inversão existencial. A Cristiane chegou a falar, isso é só uma técnica. Então, eu quero saber se existe um momento nessa técnica onde ocorre um maior número de desistência das pessoas de se tornarem inversores ou até balançarem mesmo, se é isso que elas querem. Existe algum momento? Eu não sei te falar sobre isso. Eu nunca pesquisei, nem nunca vi nada sobre um momento específico. Né? Por exemplo, depois que você assumiu, sou inversora, vou resolver isso. Existe dentro do processo, teve algum momento em que você balançou, deu vontade de voltar atrás? Sim, e eu acho que foi assim, até dentro da questão que o Alexandre falou, um pouco de medo de assumir responsabilidade, de se mostrar, de mostrar quem que você é, sabe? De assumir responsabilidade, não é nem só pela responsabilidade, assim, para os outros. Essa questão de agora, todo mundo vai ver mesmo quem eu sou, então para mim isso um pouco pegou. Eu tenho uma tendência a ficar mais, a querer me mostrar menos, e isso foi uma coisa que no início pegou e... De repente, fosse um foco para vocês de pesquisa essa questão da responsabilidade. E a gente observa que, de uma forma geral, no momento de se assumir determinados tipos de responsabilidade, as pessoas balançam mesmo. A palavra responsabilidade tem um peso muito grande, né? Para quem tem um mínimo de consciência, ela tem um peso. Talvez fosse uma pesquisa do grupo, né, de começar por aí, porque que as pessoas não se fixam, que deveriam se fixar na técnica. Tá bom? Muito parabéns, viu? Por vocês estarem aí. Juliana, quería sugerir 2 palabras en español en la parte de extranjerimología. Quería sugerir 2 palabras, expresiones en español en la parte de extranjerimología. Sí. Para vos votar en español. Palanca evolutiva sería una, y la otra fuerza productiva. Palanca evolutiva y fuerza evolutiva. Palavra? Palanca. Alavanca. Mas palanca. Y fuerza sería fuerza productiva.
Bom, eu vou ver então depois isso daí com o pessoal da... Oi? Eu vou ver isso com a equipe, né, da enciclopédia, mas obrigada pela sugestão. Não, mas se é transcrimologia, está certo? Sim, mas sabe que... Ou não? O verbete é feito assim em coautoria. Assim, o máximo quem faz sou eu, mas sempre tem a equipe que revisa e que tem que concordar para ver se uma coisa entra ou não. Então, eu não posso aceitar assim logo de cara sem ver a opinião deles. O espanhol não morde. Sim. Mas obrigada pela sugestão. Alô, Juliana, eu queria discutir contigo a questão da definologia, que vai indo bem, aí quando chega na segunda linha, evitando o desvio da proexis. Tá. Na proexis. E aí a continuação, você quer dizer evitando a impossibilidade da aplicação, ou é uma frase nova? Porque há uma aparente contradição aí, com evitando e a impossibilidade. Não sei se pensou assim ou é uma frase nova. Eu não pensei em evitar a impossibilidade. Eu pensei não evitando relacionado com o... Ah, não, tá certo. Tá certo. É isso mesmo, Não é dois negativos que dão positivo? Evitar que... Aí o E funciona como conectivo, então que senão seria bom colocar um outro verbo, e gerando e motivando a impossibilidade. Tá, não, então tá bem. Mas não fica meio contraditório evitando a impossibilidade? Não seria melhor evitando a possibilidade da não aplicação? É porque evitar a impossibilidade significa possibilitar. Então, tornar possível. Né? Então, dupla negação você tira a negação e vira possível. Ficou meio contraditório, mas dá para entender forçando a barra. Juliana, aqui no ato. Você poderia falar um pouquinho mais na efeitologia, na terceira linha de cima para baixo, o efeito da antidispersão zoológica do grupo Karma? Página 2, efeitologia. Sim, qual que é a linha? Na terceira linha de cima para baixo, no finalzinho, o efeito da antidispersão invexológica no grupo Karma. Tá. Você falar um pouquinho mais sobre esses... Isso daqui eu coloquei pela questão do exemplarismo, né? De que às vezes, eu vou citar o meu caso, assim, tem algumas pessoas da minha família que não eram meio aversivas à Conscienciologia, ou achava que estavam fazendo lavagem cerebral comigo, ou coisas do tipo, né? E aí, só que como eu comecei a melhorar, isso daí acabou um pouco. É essa questão do efeito que eu falo, né? Se você começa a mudar e começa a melhorar, as pessoas vão ver isso. Mas nesse sentido que eu quis falar. E às vezes até ajuda as pessoas a refletirem também, né? Juliana, aqui na página 2, na primeira linha você comenta a profilaxia da falta de continuismo no voluntariado. Da sua experiência, o que você já viu que funciona como sendo profilático nesse sentido aí? Eu acho, assim, mais uma vez, voltando à questão da autoconscienciometria, eu já falei isso várias vezes, de a pessoa tá sempre avaliando. Eu acho que, de modo geral, assim, todo tipo de dispersão tem a questão da falta de autoconscienciometria, né? E aí a pessoa termina se deixando levar por alguma coisa, falta de autoconscientização, às vezes tapiação, ela não quer ver uma coisa que ela até sabe, mas não está querendo priorizar.
Então, essa questão de priorizar mesmo, aquilo que tem que priorizar. Bom, é isso. Juliana, aqui na fatologia, na 10ª linha, você fala a priorização do holociclo e da holoteca pelo inversor. Você pode falar a tua experiência com isso? Tá. Sempre, eu acho assim que desses dois ambientes, né, sempre me ajudou muito no processo cognitivo mesmo, de ir lá estudar, faz diferença para mim. A equipe, eu consigo perceber, assim, a equipe de amparo, como que você consegue, às vezes, acelerar o processo de reflexão, de insight, sabe, lá dentro. Então, eu acho importante, assim, que se a pessoa tem interesse de focar no mental soma, lá é um bom ambiente para isso. A questão da cognitividade, né? Ju, você já falou justamente a questão da autoconscienciometria, mas em fatologia, na 3ª linha, no finalzinho dela, você traz os hábitos sadios na aplicação da INVEX. Além da questão da autoconscienciometria, você gostaria de ampliar ou acessar alguma outra coisa a mais dessa questão de hábitos sadios? Isso tem a ver com dinâmica, com ver, pegando você fazer a autoconscienciometria e daí fazer um plano também, um planejamento daquilo que colocar metas, aquilo que você tem que fazer, né, diariamente, ter disciplina também, até tem a ver com o polinômio que eu coloquei aqui. Eu acho que mostra bem isso, que é a questão da conscientização, priorização, organização, disciplina e foco. Que a conscientização tem muito, a questão da autoconscienciometria que eu falei tem muito a ver assim com a conscientização, né? Em primeiro lugar. E aí depois que você está consciente do que e aí você prioriza. E vem a questão da organização, do planejamento e de colocar metas e ter disciplina para poder manter isso, para conseguir atingir o foco, né? Juliana, aqui na página 2, na penúltima linha da patologia, você colocou ali o ato de ser coerente com o potencial pessoal. Qual a relação que você faz disso com o seu investimento na docência conscienciológica? Eu não vi o início. Na página 2, na penúltima linha ali da patologia, você coloca o ato de ser coerente com o potencial pessoal. Eu queria saber como é que você vê essa relação com o seu investimento na docência conscienciológica. Eu acho que, para mim, eu vejo que tem total relação, né? Eu estou priorizando a questão da docência conscienciológica justamente porque eu reconheço o meu potencial. Eu sei que eu preciso fazer mais assistência, eu preciso mostrar mais a cara mesmo, mostrar o que eu sei. Então, isso é a relação, sabe, assim. Para isso, eu preciso, para mim, a docência foi um fator fundamental que me ajuda muito. Até não só a mostrar meu potencial, mas descobrir novos, de ver o que eu tenho que melhorar para conseguir dar melhor as aulas, né? É um bom laboratório. E até a questão de eu estar escrevendo verbete, tudo isso tem a ver com ser coerente com o potencial pessoal, né? Tá bom, obrigada. Gostaria de saber o porquê da dificuldade de me inserir na sociedade, ou seja, em amizade e também em serviço. Tem enorme potencial para trabalhar e ajudar outras pessoas, mas vejo esse potencial diminuir nos últimos anos, quando a sociedade deixa de me valorizar como se deve. Já larguei a minha área de atuação devido ao pouco retorno financeiro. Como me reerguer e voltar ao meu projeto existencial e evitar que pensamentos negativos surjam? Os amparadores podem ajudar na inserção profissional e social? Eles ajudam,
quando a intenção da pessoa é positiva. Pensa nisso, olha a sua intenção. Agora, ó, nada de considerar o pior, olha o positivo. Pense com mais ou maior otimismo. Isso aqui é o melhor. Sou de Manaus, já me internei 3 vezes nos anos 2006, 2009, 2011 e frequentei cursos ou grupos de narcóticos anônimos devido às drogas. Vou me inscrever no CIP, que iniciará esse mês aqui na cidade, e sei que isso me ajudará. Um dos meus desejos é conhecê-lo pessoalmente. Favor me inserir na Telex. Ok. Deixa comigo. Chá comigo. Professor, poderia expandir a relação entre o Estado Mundial Intrafísico com as comunidades extrafísicas? Existem trabalhos priorizando o universalismo extrafísico também? É lógico que tem. Outra coisa, a Reudex é baseada nisso. Tudo é universalismo. Pensa nisso. É a base da vida, é o processo da megafraternologia. Isso é universalismo. Vamos ponderar que vale a pena. Já que ninguém está falando nada, então eu vou falar uma coisa que é, voltando àquilo que a Cris estava falando, da responsabilidade, das dificuldades, às vezes, dos jovens, dos inversores de assumir a técnica, né? Eu queria falar uma coisa assim que eu acho que é importante, você não ficar, quem está numa condição dessa, não ficar sozinho pensando sobre isso, ou se assediando às vezes, ou com alguma coisa mal parada, sabe? Compartilha, procura a Sinvex, procura... A gente tem lá o serviço de apoio ao inversor, que é justamente para resolver questões sobre a técnica, e ninguém vai... confidencial, assim, um atendimento pontual, ninguém vai sair espalhando o caso de seu caso, se você não quiser... Mas, assim, eu acho que esse é um bom instrumento, assim, uma boa oportunidade para a pessoa utilizar, né? E não ficar se assediando com alguma indecisão, com alguma coisa desse tipo. Escuta o nosso... o chefe lá em cima, o George Washington, não falou nada hoje, né? Está só de olho. Você pretende ser inversor na próxima existência? É assim que a gente pergunta. Ah, pretende? Então tá. Já começou a estudar Invex agora? É para fazer o auto-revezamento, tem que estudar agora. Isso aqui é a técnica. Como é que faz? Não, tem um inversor lá em cima que não falou nada hoje, não. Olha lá, ele está estudando, nem presta atenção no que a gente fala. Anota. Tá certo? Eu estava aqui concentrado porque eu estou escrevendo verbete também, então eu estava coletando informações do próprio verbete dela. Juliana. Mas está muito bom, hein? Parabéns. Aqui na Laboratoriologia, você colocou na segunda linha, na página 2, o Laboratório Conscienciológico da Autoinvexometrologia. Fala um pouquinho para a gente disso. Tá. Você falou tanto de conscienciometria agora, para poder falar então, desse laboratório. conscienciometria, para quem aplica a técnica da Invex, o ideal é que aplique, faça essa invexometria também, né? Qual que é o nível de invex dela, o que está pegando, o que está interferindo, o que está ajudando. E para isso tem até um recurso bom, que está até na minha... que é a questão do invexograma, tem na bibliografia específica, tem um artigo do Nonato, né, o invexograma, autoavaliação da Invex. Esse artigo é muito bom, ele até fala alguns questionamentos que a pessoa deve fazer para ela mesma, né, na hora que ela vai fazer essa invexometria. Agora, eu acho que o Djalma também está perguntando pelo seguinte, se dele fazer, eu vou fazer a pergunta que está na cabeça dele que eu não quis falar.
A turma de inversores aceita uma pessoa só com uma perna? Não é isso? Não é isso? Lá no fundo o negócio é esse. Entende? Isso aí é muito importante, saber como é que é. Não é isso? Porque tem de tudo, né? E ele é uma cabeça, com a perna só. Eu achei ele mais adiantado que meus casos, por exemplo, minha coisa toda. Eu ainda preciso de 2 pernas, eu não. Com uma só ele consegue fazer coisa do que eu faço. Então, veja, ele é superior a gente aí, uma opção de coisa. Então precisa ver como é que é a situação. Pois é. Não, mas ele dirigia avião, ainda bem que melhorou. Porque quem pilota avião mostra que tem um pouco de risco-mania. Falta um pouquinho, né? Agora, então, é preciso racionalizar isso perante a inversão e o processo do Saci. Juliana? Só em relação ao laboratório, só complementar aqui, esse laboratório ele não existe ainda, né? É um laboratório que está previsto ser construído no campus. Então, a seguida ao Serenário ainda não foi feito. Não, agora será o laboratório, quando aparecer o laboratório do Serenário... Você será bem-vindo lá para fazer o laboratório, não é só para... Né? Ele é aberto a todos os interessados, será. Esse álcool. Tá certo, esse. Eu vou estar lá, sim, pode ter certeza. Então, tá bom. Juliana, a página 2, Sinergismologia, é o sinergismo curso intermissivo avançado, aplicação da técnica da Invexis. Necessariamente, para uma pessoa ser, vamos dizer assim, predisposta à inversão, ela tem que ter participado de um curso intermissivo avançado? É ligado uma coisa a outra? Eu ligo assim porque, olha, eu não conheço, aí teria que ver, eu não sei, também a gente não pode dizer assim, não pode aplicar a técnica da Invex, senão não tem curso intermissivo. Eu acho que seria bem difícil a pessoa ter afinidade com a técnica da Invex, com ideias que está relacionada com coisas que a gente vê, que a gente aprende quando faz um curso intermissivo avançado. Em tese, a técnica da Invex é uma técnica. Não precisa ter pré-requisito para entrar nela. O problema é ver se a pessoa entrou nela, se ela tem esses requisitos para entrar. O problema é dela. Mas agora, não precisa ter curso, não precisa ter nada. Depende dela saber, pela estrutura da própria vida, se ela pode ser inversora ou não. Agora, é muita gente que entra que não tem curso intermissivo e que estuda a Invex, você sabe, né? Atualmente tem muita gente. Eu não sabia. Tem, existem essas coisas. Eu sei porque o povo vem me falar, a gente vê, fala assim, a pessoa mesmo fala, eu não acho que eu tenho curso intermissivo. Então ele começa a falar o que é aquele, o pensamento dele desde criancinha, até hoje, como é que era. Mas agora, a hora que ele vê, às vezes, ele não tem nada que seja contra a inversão. Ele pode ser realmente inversor. E, no entanto, ele julga que ele não tem curso intermissivo. E ele julgando, ele está sendo sincero. Ele não está tirando o corpo fora, não está fazendo igual muita gente que fala que não tem curso intermissivo para não ter que assumir a responsabilidade. Ele não, às vezes ele sabe disso. Então, estuda possível, porque a inversão é uma técnica. Qualquer um pode estudar, ver como é que é, e fazer a comparação entre a técnica e a vida dele, se uma coisa bate com a outra. Agora, se quem não fez pode fazer, imagine quem fez. Pois é. Então, acho que esse aí tem que pisar no pé, tem que puxar a orelha, entende? Juliana, tem que dar uma fustigada na pessoa. Na página 2, em numerologia, a priorização da formação da biblioteca pessoal. Tá. Isso daqui tem a ver, assim, com ver os temas que tem mais, que a pessoa tem mais interesse, qual é a linha dela, da ProEx, né? Se ela, de começar a pesquisar, mesmo que ela não saiba ainda, o que gera mais interesse, e ela ir criando essa biblioteca específica, assim, com coisas que tenha mais relação direta com interesses dela, que possa ter relação com o foco dela da ProEx. Uma curiosidade pessoal minha. Lógico, da tua profissão, né, deve estar incluído lá. E qual a tua linha aí, que você tem foco de interesse teu? Olha, eu me interesso muito pela questão da assistência. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, né?
mas assim, eu não defini dentro disso ou as coisas que têm relação com isso, assim, mais sério, né? Mas eu sei que isso é uma coisa que tem bem a ver comigo. E você tem uma meta, você alcançar 1.000 livros, 2.000 livros, você tem uma questão financeira, assim, que você aplica nessa priorização tua? Como que você organiza, vamos dizer assim, a tua biblioteca? Tem uma questão financeira, né, que é importante, você tem que ter dinheiro para ter aquisição dos teus livros. Como que você se organiza nesse sentido? Assim, eu não tenho atualmente uma condição financeira tão boa. Inclusive, eu me formei agora, não estou trabalhando ainda, recebo ajuda ainda de outras pessoas, por enquanto, né? E, assim, eu procuro, eu vejo o que é mais prioritário no momento, aquilo que vai mais me ajudar no momento e tentar ver esses livros e comprando aos poucos. Mas realmente, assim, eu não tenho capacidade hoje financeira de ter mais livros. Eu falo isso pelo seguinte, porque, lógico, eu invisto na minha, e eu também dou muito livro para uma neta minha. Eu sou reciclante, né? Isso eu sei. Mas eu penso assim nela, né? Por isso que eu estou fazendo essa pergunta para você. E eu dou muito livro para ela, né? Então, eu já estou pensando mais ou menos. Tá. Quantos anos que ela tem? Ela começou a ser alfabetizada agora, 6 anos. Então, uma coisa, lógico, que eu dou infantil, né? Mas alguma coisa eu dou indiretamente na biblioteca para ela, mas a mãe dela, entendeu? Eu acho assim que o que você pode fazer é conversar com ela, ver o que ela tem mais interesse. O que pode ajudar mais ela, né? Leva ela na livraria, deixa ela escolher o que ela tem interesse. É melhor, né? Do que ela que não tem ninguém quem vai saber melhor do que ela. Tá certo. Sr. Valdo, aqui no ar, dentro dessa pergunta que o senhor fez, se eu gostaria de ser inversor, há um tempo atrás, o senhor falou que isso não é uma decisão que a gente consegue ter, porque lá, às vezes, o max-mecanismo nos propõe uma situação que nem o seu caso, por exemplo. No seu caso, você teve que ter um filho e acabou saindo da INVEX. Mas você tem uma programação ou um planejamento básico, fundamental. É a partir disso que vem outras coisas. Quando ocorre alguma coisa depois disso, é que os amparadores estão fazendo um suplemento positivo. Então, está aumentando aquele seu plano inicial. Agora, o plano inicial só não faz quem é bobo. Explica melhor isso, aprofunda melhor. Todo mundo faz. Aprofunda. Pois é. Aprofunda melhor. melhor. Eu não, eu acrescentei, através de alguns bicos, eu acrescentei o meu plano de PROEX. Foi só isso. E outra coisa, tinha coisa que não estava, ninguém previu. Entende? A situação é essa. Agora, veja, na minha vida, eu já cheguei a uma conclusão. O processo de parto influiu demais na minha vida e em torno de mim. Parto. O meu, do meu irmão, da minha mãe, as coisas todas. Parto dos outros. Porque, na verdade, eu não pari ninguém, né? Eu sou homem. Mas agora, veja, esses dois partos, o meu e do meu irmão, influíram demais na minha vida. O meu, na minha questão, por exemplo, de ficar mais maduro antes da hora. Isso criou um problema para a minha cabeça, mas minha mãe entendeu aquilo. Para o meu irmão, foi o processo dele que alterou a cabeça dele, com epilepsia, ficou doido. Então, eu quis socorrer depois. Que aquilo não está previsto, aquilo não era para acontecer. Isso tem. E outra coisa, meu irmão, ele não tinha assédio disso, entende, consciência do passado, coisa de mega assediador, nada, não. Ele estava alterado mesmo da cabeça. Mas essa questão de opção pela INVEX tem a ver com aquilo que o senhor falou de manhã, que é aquela questão das vítimas, se o nosso passado ainda tem muita vítima. Eu já tive vida com a INVEX. Eu já fiz a INVEX e conservei a vida inteira. Entendeu? Entendi. Eu conheço o assunto. Agora, é muita gente que conhece isso antes. Agora, o processo é que isso não era divulgado. Pelo contrário, em algumas coisas, por exemplo, em certas áreas, era tabu você falar em processo de INVEX do jeito que era.
Até hoje ainda é. Você veja, o povo chega e fala que nós somos contra mãe, pai, filho, família. Casamento. Não tem nada disso, Casamento. o povo não entende nada. Então eles metem o pau na situação sem saber. Agora, antes, isso era pior, porque criava problema. Você falar uma coisa dessa perante a política, por exemplo, de determinadas monarquias, etc., tal, o negócio não é fácil. É muito interesse que a própria inversão existencial vai contra. Então, mas eu digo, por exemplo, aqui, né? A gente consegue, com o passar dos anos, o senhor falou que em média a pessoa vai viver 100 anos. Ao longo desses anos, a gente fazendo assistência, estudando, evoluindo, fazendo todos os processos, dá para já ter uma percepção se realmente vai poder ser inversor na próxima vida. Não dá para ter uma noção? Ou uma coisinha, mas agora o processo é você já afirmar, ao consolidar ou embasar os fundamentos de alguma coisa que você deseja. Isso aí já vai também orientar você em quais são as suas decisões, escolhas reais para fazer o auto-revezamento. Então, o auto-revezamento já estrutura a próxima vida. Agora, a hora que você começa a colocar muitas raízes nessa vida para a próxima, aquilo consolida, cada vez mais vai ficando mais forte. Então, aflui. Você está fazendo aí a convergência de fatores positivos a seu favor. Uma ponte para aquilo, né? Na verdade. Entende? Agora, o problema de haver infiltrações e bicos, coisas extras, laterais, isso faz parte da vida. Agora, veja, isso só acontece como Max. Então, é Max Morex, é Max Proex, isso é outra coisa. Então, é um extrapolacionismo que já ultrapassa a própria pessoa, a proex dela, ultrapassa, não é só a index. A index já ficou pequenininha aí, pequena. Entendi. Agora, ó, você está ótima. Como o primeiro verbete foi ótimo, porque deu os próximos 100. Estou esperando. 100 que eu estou falando é com C. Tá certo? Vamos pensar nisso. É 100, 100. Entendeu? Nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 66 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 24 perguntas online. Temos o recado da Delmara sobre a jornada de conscienciometrologia e da Fabiana sobre o congresso de invexologia. Boa tarde a todos. Eu venho em nome da Conscius convidar você a participar da primeira jornada internacional de conscienciometrologia, que acontecerá aqui em Foz do Iguaçu, de 6 a 8 de julho. Teremos 2 campos energéticos e parapsíquicos, propiciando a expansão da lucidez para autorreflexões, autoconscienciometria e reciclagens intraconscienciais. No site da Conscius, www.conscius.org.br, você encontrará o manual do participante, com as informações sobre hospedagem, alimentação e a vestimenta mais apropriada para o inverno na nossa região, além de outras orientações. Você pode fazer sua inscrição pelo telefone 45 35 25 2652. Repetindo, 45 35 35 25 2652. Obrigada. Então, pessoal, fazendo um link com o que foi falado agora, a Ju falou de autoconscienciometria e depois da questão da técnica da Invex. Estamos convidando novamente, reforçando o convite ao 10º Congresso Internacional de Inversão Existencial, que acontecerá daqui a pouco, de 15 a 22 de julho. Reforçamos que este congresso será o primeiro com o campus da Invex funcionando. Temos o objetivo de fazer a evocação do Holopensene da inversão existencial, a evocação do Holopensene do pandeiro, que foi uma Comunex que funcionou de 1970 a 1987, com a abertura do professor Valdo, apresentando esses 2 verbetes. Também teremos um talk show com Marcelo da Luz,
e estamos reforçando o convite para os eventos pré e pós-congresso. Maiores informações vocês recebem na recepção do CIAEC ou diretamente na Asinvex, www.asinvex.org. Aguardamos as consins e as consex. Obrigada, até lá. Para amanhã teremos o verbete Tempo Proexogênico, a especialidade Cronoproexometria, de autoria do professor Pedro Fernandes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.